mundo ama o Batman. Batman é um super-herói universal. Se ele estivesse em Taubaté, certamente ele agiria da mesma forma, né? Não. Deixa eu comentar com vocês um projeto que saiu recentemente que eu acho que merece muita crítica. Trata-se do projeto Batman O Mundo, uma reunião de quadrinistas do mundo todo que fizeram histórias sobre Batman e pensando o Batman a partir das peculiaridades regionais. Quando eu digo quadrinistas do mundo todo, já tem que fazer aí um baita de um parêntese, né? Porque aqui basicamente você tem Europa, leste asiático, o Brasil aqui sozinho na América do Sul, a Rússia, México e nada de África, nada de Oceania, América Central não existe e da América do Sul, como eu disse, só ficou o Brasil. Esse é um projeto que merece ser muito criticado, porque aqui tem um debate sobre uma espécie de universalidade do Batman que eu acho que a gente tem que comentar aqui com muito cuidado. Isso sem falar nas histórias mesmo que estão aqui, que algumas são muito ruins. E o problema não é que elas são ruins porque elas são chatinhas ou coisa assim, não. É porque, na real, elas trazem aqui uma série de questões que elas não desenvolvem, elas não problematizam, enfim, eu vou comentar com calma. Eu vou passar muito rápido por todas as histórias, não vou falar de todos os autores, senão eu vou fazer lista aqui de seleção de futebol, e obviamente vou dar mais atenção para a história Batman no Brasil. Mas antes de eu começar a falar bem e mal do Batman, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe, isso ajuda muito. Aliás, eu nunca peço também, ativa esse sino aí, cara, tem um sino aí, ativa esse negócio. O Quadrinhos Sarjeta só sobrevive graças aos apoiadores, tem uma série de recompensas legais, como live aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, eu vou comentar aqui história por história e é o seguinte, eu vou dar spoiler geral, tá? Porque é história de super-herói e deixa de frescura, porque super-herói não tem como dar spoiler, ele sempre vence no final. Alguém ainda fica esperando assim do tipo, ah não, no final o Batman morre. Tá, se morrer vai ressuscitar, é sempre a mesma coisa. Eu já cansei de falar, essa spoilerfobia, ainda mais com história de super-herói, filme da Marvel, não sei o que, meu Deus do céu, vocês estão loucos, né? O troço é previsível do início ao fim, mas, ai, vai me estragar a surpresa. Ah! Ok, já surtei, vamos falar de história por história. A primeira história é Batman nos Estados Unidos, eu não vou falar ainda dela aqui, vocês vão entender por que eu vou deixar pro final. Então deixa eu pular pro Batman França. Essa é uma das melhores histórias aqui dessa coletânea. Com o roteiro de Mathieu Gabella e Thierry Martin na arte, aqui você tem uma história, na verdade, muito simples e muito gostosa de ler. É basicamente a mulher gato no Louvre, o Batman vai lá pra ver se ela não rouba, sei lá, a Mona Lisa. Aí tem um plot twist bacana, que a gente descobre que é a Mulher Maravilha que tá fazendo a curadoria de uma exposição que tá rolando no Louvre, e tudo aquilo ali foi feito basicamente para a mulher gato roubar não algo que tem no Louvre, mas roubar o laço da verdade. E quando ela rouba esse laço da verdade, ela enrola o Batman nele e pergunta no pé do ouvido um negócio ali que a gente não escuta. E aí o Batman responde o seguinte: sim, até o dia da minha morte. A mulher gato então fala para ele: viu? Não foi tão difícil falar isso. Aí termina de um jeito muito engraçado. Tá o Batman amarrado lá, essa verdade. Ele olha pra Diana, pra Mulher Maravilha, e pergunta: você recomenda algum restaurante em Paris? E aí ele começa a listar só os nomes mais caros, né? Restaurantes chiquérrimos e tal. Daí a Mulher Maravilha, sacando o que tava acontecendo, pega o laço da verdade de volta e fala pro Batman: seja romântico uma vez na sua vida, tá? Não é o restaurante caro que faz o lugar agradável. E termina com o Bruce e a Celina jantando em Paris. É tão leve, é tão bobinho, que é muito bom. E de fato tem uma surpresa no final. De longe é um dos melhores aqui. Inclusive o desenho é bem cartunesco e portanto tiram muito desse peso, né, que as histórias do Batman costumam ter. O da Espanha também é muito bom. Não é por acaso que os melhores estão aqui no começo, tá? Tem uns bons também mais pro final, mas os melhores eles botaram no começo e a gente sabe por quê. O Batman Espanha é feito pelo Paco Roca. Eu já fiz vídeo sobre o Paco Roca aqui no canal, vou deixar nos cards. E aqui ele basicamente trata de um Batman entediado. É um Batman que tá tirando férias na Espanha. O Alfred convence ele que ele precisa dar um tempo. O Bruce Wayne fica no hotel, sai, dá uma paquerada, tá comendo só fast food, tá ficando pançudo. E ele começa a ficar cada vez mais entediado de estar de férias, e daí você tem um final um tanto previsível, que ele põe a roupa de Batman e sai pra se divertir na noite da Espanha. O Paco Roca é um artista muito bom pra tratar do tédio, da passagem do tempo, e aqui ele faz isso. Mas ele faz isso na sua zona de conforto, né? Tá longe de ser uma história brilhante, é legal pelo jeito que ele faz, mas não tanto o que ele faz. Agora a gente começa a descer um pouco a ladeira. Batman Itália é um desastre narrativo. Nessa história aqui que se passa na Itália, Batman enfrenta o deus romano Janus. Na verdade não é bem o deus, é um bandido que se fantasia de Janus. Mas caso você não saiba, Janus é o deus das mudanças, das transições, e ele tem uma face virada pra frente e outra virada pra trás. E aí por causa disso a história resolve fazer uma brincadeirinha sobre memória, sobre futuro. A história é contada de trás pra frente. Só que assim, ó, de boas intenções o inferno tá cheio, nada disso funciona direito, fica mega confusa a história. No final das contas, a grande surpresa que estaria lá no passado não é surpresa nenhuma. Enfim, bem dispensável, e tu esquece depois que leu. Já o Batman na Alemanha é um negócio muito estranho. Porque aqui os autores tentaram fazer a todo custo a crítica social foda. E aí ficou muito artificial. Muito. A crítica em si até é válida, mas os caras perderam a mão. O Coringa está na Alemanha ajudando militantes do Partido Verde a matar
caras que ficam poluindo a natureza, empresários corruptos, gente aí que tá destruindo o meio ambiente. Só que, obviamente, o pessoal da militância verde não quer se tornar assassino, só que o Coringa tá convencendo, botando minhoca na cabeça do tipo, olha só, o único jeito da gente salvar o meio ambiente é matando esse pessoal. Essa é uma sacada boa, porque o Coringa basicamente é aquele cara que pega boas ideias e transforma elas em ideias muito, muito ruins. Só que assim, ó, a coisa se perde, assim, num papo muito militante. Tem uma hora até que o Batman pergunta pro Coringa o que você tá fazendo na Alemanha, o Coringa responde, já tem um palhaço no Salão Oval, a referência naquele momento era o Trump. E não que eu não acho que o Trump não possa ser ofendido como um palhaço, eu só acho que é uma ofensa aos palhaços. Mas independentemente dessa discussão política, o lance é que isso fica artificial na história, entendeu? A coisa fica... Sabe? É o autor falando o tempo todo pelos personagens. Você não sente que os personagens estão se expressando, entendeu? Você sente apenas que está sendo veiculado por eles alguma ideia. E o final é um tanto evidente. A gente termina com uma militante ecologista cometendo um crime, ela com seu cabelo verde, batom borrado, enfim. Já o Batman da República Tcheca, eu não vou falar muita coisa porque é muito ruim. É uma história genérica de telepatia em época de Guerra Fria. É uma história que tu poderia ver numa mensal. Me parece que quem fez essa história estava tentando pleitear depois trabalhar nas mensais do Batman, porque é um negócio tão feijão com arroz, mas tão feijão com arroz, que não tem nem tempero que salva. Aliás, ela termina de um jeito tão cafona, do tipo, comunistas ou não, telepatas ou não, a justiça chega a todos. É muito ruim. Agora vem uma das melhores, Batman Rússia. Que ironia, hein? Que ironia. No momento em que a gente tá em guerra, uma das melhores histórias é o Batman na Rússia. Só rindo do desastre que a vida é, né? Só rindo. A história se chama Meu Batman e o roteiro é de Kirill Kutuzoff e de Egor Prutov. E a arte é da Natalia Zaidova. Essa história aqui ela é muito boa e muito bonita porque ela parte do princípio que o Batman é, acima de tudo, uma entidade. Ele não é bem uma pessoa. A história acompanha um homem russo que nasceu ainda no período da União Soviética e que muito pouco sabe sobre o Batman, mas tem muito interesse. Quando ele era criança, um avô que trabalhava no comércio exterior, portanto, alguém que transitava nos Estados Unidos, trouxe para ele uma lapiseira do Batman. Então a única coisa que ele sabia do Batman era aquela lapiseira. Então ele especulava muito sobre quem era o Batman. Depois esse cara cresceu, foi trabalhar na imprensa e aí, tendo contato um pouco com a imprensa estrangeira, passou a saber mais sobre o Batman. E nesse universo aqui é uma coisa bastante confusa, porque o Batman é uma marca, mas também o Batman existe. Existe esse super-herói, existe Gotham City. E aí, conforme a gente vai acompanhando a vida desse cara, até ele se tornar velho, a gente vai acompanhando também as várias faces do Batman. Um Batman que o tempo todo não envelhece. Isso também é uma coisa assim um tanto lúdica nessa história. E só pra deixar claro, a história aqui não tá postulando que o Batman é imortal, que o Bruce Wayne não morre, sei lá, qualquer bobagem assim. Não, eles estão trabalhando com uma zona de indiferença muito interessante entre o personagem real, entre aspas, e o personagem ficcional, ou seja, ele é uma ficção que se mantém, e se mantém em Gotham City, lutando contra o crime. Visitar Gotham City, portanto, aqui tem um aspecto poético, ou seja, toda vez que você abre um gibi, você está visitando Gotham City. Enfim, é uma história muito belamente ilustrada e que mostra muito sobre essa projeção que as pessoas têm a respeito do Batman. O que elas pensam, o que elas imaginam, o que vem à sua mente quando você pensa Batman. Há aqui espaço de crítica para esses vilões ridículos russos do Batman, como, por exemplo, KGBista. E aqui um final bem fofinho, que é quando ele no final resolve levar um lápis do Batman para sua neta, como ele recebeu, por sua vez, do seu avô muito tempo atrás, só que ele percebe que ela já tem e é da Mulher Maravilha. Já o Batman na Turquia também é uma história assim de boas intenções que se perde no caminho. É o Batman descobrindo ali uma conspiração, ele vai pra Turquia, daí serve a história para ele passear por vários pontos turísticos, na verdade serve como propaganda do tipo, visite a Turquia! Só para terminar com uma mega revelação de que assim como em Gotham tem a Corte das Corujas, na Turquia tem a Corte das Águias. Cara, Batman Polônia também é uma história mega dispensável, porque é basicamente o Bruce Wayne indo viajar atrás de uma tecnologia que foi criada ali na Polônia, a pessoa que detém essa tecnologia não quer entregar porque não quer ceder uma mega corporação, só que aí essa pessoa descobre que o Batman é do bem e tal, e aí depois entrega e era isso. Por mais que tenha aqui uma crítica de fundo sobre essas mega corporações americanas invadindo todos os países, a coisa fica muito solta, não é desenvolvida, não fica legal não. Até pelo contrário, né? Termina no enaltecimento da moralidade. Ah, não, se é uma empresa do bem, então eu vou ceder a tecnologia. E, sabe, isso é tão infantil. Batman México era uma das que eu mais esperava e é uma das mais decepcionantes. É também uma daquelas que de boas intenções o inferno tá cheio, porque o debate aqui é feminicídio. E o Batman, por meio das ruínas astecas abaixo da cidade do México, tem contato com uma figura mítica que ajuda a guiar ele para resolver um crime de uma mulher assassinada. E aí, portanto, esse papo de mulheres sendo mortas, isso ronda a história, mas de novo, não desenvolve, fica meio que por cima. No final, uma história genérica de investigação com elementos sobrenaturais e era isso. A arte, que é do Rulo Valdez, ela é bonita, ela tem uma certa vivacidade, uma cor muito bacana, mas, né, aquela coisa, com uma história dessa fica difícil de ir muito além. Aí vem Batman Brasil, que eu vou pular, depois eu volto nele, e daí a gente parte pro leste asiático, primeiro com Batman Coreia, que é lindíssimo, lindíssimo, trabalha com colorido, com preto e branco, tudo
maravilhoso. Parabéns aos trabalhos de Jack Wang Park e Jung Kim. Só que é o seguinte, a história é tão também qualquer coisa. Ela beira, inclusive, esse exotismo asiático, sabe? Assim, ela tem um quê, assim, bem complicadinho. Então você tem aqui um Batman com uma armadura de tigre, você tem um vilão que é uma referência à figura folclórica. Então tem essa convergência de tecnologia e magia, que é uma coisa bem estereotipada sobre o leste asiático. E tudo nisso numa trama de espionagem, coisa do tipo, até mesmo com dramas familiares, muito, muito chato. Depois dela, vem Batman China. E, de novo, olha a ironia, é uma das melhores histórias. Quem diria que os países que os Estados Unidos mais têm problema é aqueles que fazem as melhores histórias sobre Batman. O nome da história é Batman e a Garota Panda, e ele tem uma equipe grande aqui. Eu vou tentar ler de um jeito completamente errado, tá bom? O roteiro é de Xu Xiaodong e Lu Xiaotong, a arte é de Qiu Kun e as cores são de Yinan. Por que essa história é boa? Bom, primeiro vamos aos aspectos gráficos. O desenho é bom, as cores são muito vívidas e aqui é um trabalho de design em cima de um Batman que tem uma armadura completamente diferente para atuar na China. Então, apesar de eu criticar, assim como eu critiquei na Coreia, esse tipo de trabalho, aqui isso é tão bonito que você não consegue falar mal. Essa armadura imperial chinesa, enfim, muito, muito bonita. E lá ele descobre uma menina que serve de Robin, que é a Garota Panda, que por sua vez também tem um design muito bacana, ela é bastante carismática no pouco que ela aparece. Só que o que é mais foda nessa história é a sua criticidade. Ela é ácida pra caramba. Primeiro porque o Bruce Wayne vai pra China e descobre que as empresas Wayne são extremamente sacanas. O Bruce Wayne se choca com o quanto as empresas Wayne querem lucro. Que surpresa, né? Ele fica chateado ao saber que as empresas Wayne estão comprando uma série de comércios locais, desempregando aquelas pessoas e botando uma série de redes de fast food ou qualquer outra porcaria no lugar. Então essa crítica ao imperialismo americano, essas megacorporações, isso é muito presente aqui. Mas aqui a crítica também vai em direção ao próprio governo chinês. Isso é uma coisa muito boa para bitolados de esquerda e de direita que ficam enaltecendo o comunismo da China. Como se houvesse de fato um comunismo num país que basicamente hoje o que mais produz é bilionário. Então essa história, por um lado, critica o imperialismo americano, mas também critica essa conveniência chinesa ou essa guinada chinesa em direção à fortuna, em direção à valorização daqueles que conseguem fazer mais grana, ou seja, a boa e velha concentração de riqueza e poder. A coisa termina com o Bruce Wayne se voltando contra sua própria empresa e aí o Batman vai lá e no final das contas garante que os comércios ali familiares se mantenham. Essa história inclusive é boa para dar um pouco mais de contraste para o próprio Batman. O Batman é sim um bilionário, ele vive muito às custas de coisas horríveis que megacorporações fazem, mas ele como personagem, essa é a complexidade dele, ele no fundo não liga muito pra fortuna dele. Aliás, se tu for pensar pra valer, o Batman é um cara que tá queimando dinheiro a rodo. Ele é um cara que não tinha filhos, agora ele tem o Damian Wayne, mas mesmo assim ele não tem muito essa noção de, eu vou deixar um legado para o meu filho. Não, o Batman é um cara do tipo, eu tenho uma guerra santa aqui, então eu vou gastar fortunas com Batmóvel, com caverna, com o que for, e eu sei que essa fonte aí vai secar e dane-se, também não tô muito afim de pensar nisso. Por isso são histórias interessantes quando ele se dá conta de que essa postura dele, por mais que seja um tanto iconoclasta em relação à grana, não faz com que a própria grana dele seja extremamente destrutiva na vida das outras pessoas. Daí ele, como super-herói, precisa pensar o seguinte, caramba, eu vou ter que lutar contra a minha própria fortuna? E essa história mostra exatamente isso, o Batman tendo que lutar contra as empresas Wayne. E aí temos Batman Japão, que fecha esse álbum e obviamente era uma das mais esperadas, afinal, mangá, né? E a história é uma porcaria, tá? Ela parece se passar ali no Japão do século XIX, o Batman é uma espécie de espírito samurai e era isso, e acabou. Tem uma sacadinha legal na história de que o Batman é visto a partir de um artista, um cara que ilustra o Batman. É ele que na imprensa faz os desenhos dessa aparição que ninguém sabe dizer exatamente quem é. Mas de novo, uma boa ideia que não segue adiante, pelo contrário, cai num genérico ali de história de crime e... era isso. Vamos agora pro Batman Brasil, ok? O roteiro é de Carlos Stefan, a arte é de Pedro Mauro e as cores são da Fabi Marques. Carlos Stefan e Pedro Mauro, caso vocês não conheçam, são a dupla da trilogia Gatilho. E são artistas, o Pedro Mauro eu conheço mais, que são muito identificados com os quadrinhos italianos. Eles fazem basicamente Bonelli. Eles não fazem só quadrinhos para Bonelli, mas você vê ali uma estilística Bonelli muito forte nesses artistas. E isso é maravilhoso pra gente pensar em termos de Brasil, né? Eu já cansei de falar aqui que um dos traços da identidade nacional é a falta de identidade. E eu não tô falando no sentido pejorativo, não. Eu acho isso até muito bom. O brasileiro é aquele cara que assimila referências culturais de 500 lugares e faz uma maçaroca. Daí que essa história aqui que se chama Onde Estão os Heróis, ela me parece muito mais um fumete do que necessariamente um quadrinho brasileiro. Só que aí também fica uma grande pergunta que sinceramente não tem resposta, que é o seguinte. O
que é um típico quadrinho brasileiro? Nessa história aqui, mais uma vez a gente vê o Batman tendo um certo conflito com a sua fortuna. Só que dessa vez o problema não está tanto na maneira como as empresas Wayne agem, mas sim a corrupção brasileira. O braço das empresas Wayne no Brasil está sendo comandada por corruptos. E aqui você tem as figuras mais genéricas e esperadas numa história assim, né? Você tem o pastor, que é corrupto, você tem o empreiteiro corrupto, você tem o deputado federal. Inclusive esse deputado federal se chama Santos, ele tem seus filhos na política, então basicamente o Santos aqui é uma referência ao Messias, Jair Messias Bolsonaro. Inclusive o Batman reflete sobre essa ironia, né? Um cara que tem sobrenome de santo e age do jeito como age. A mesma coisa em relação ao Messias, né? O Salvador, que fala que é só uma gripezinha, tira sarro de quem está morrendo sufocado e diz que não pode fazer nada porque não é coveiro. Tem um momento aqui onde um cara assalta uma mulher com um bebê e o Batman intervém, só que aqui, obviamente, tem uma discussão um pouco mais aprofundada sobre desigualdade social. Aliás, essa é a tônica do quadrinho. A última imagem é o Batman sobrevoando um condomínio de luxo e passando por cima de uma favela. Aqui os autores foram sagazes de entender que um Batman no Brasil, ele tem uma série de problemas porque o Brasil tem uma desigualdade social tão profunda, que essa ideia de herói lutando contra assaltante de banco aqui não faz muito sentido. Uma das heroínas aqui da história é uma professora, portanto há uma valorização da figura do professor. E tem uma coisa que rola aqui, que eu já comentei aqui no canal, vou deixar nos cards, que é esse retratismo brasileiro. Essa tendência de produzir uma espécie de síntese ou de saga sobre o Brasil. É como se nós fôssemos muito pobres artisticamente e não conseguíssemos fabular sobre a nossa história. Daí que parece que todo o esforço é sempre retomar uma espécie de história do Brasil, de falar das suas riquezas naturais, da sua complexidade cultural, etc. Tem uma página nessa história, inclusive, que é a cara desse retratismo que eu tanto falo. Tem Pantanal, tem Carnaval, tem Baiana, tem Mendigo, tem Bop, tem Favela. Na boa, dá pra imprimir essa página e botar o rótulo Retratismo Brasileiro. É bem isso. Enfim, assistam um vídeo que eu já fiz criticando isso, porque sinceramente isso é uma tendência que empobrece muito os quadrinhos, muito a arte brasileira. E antes que você saia comentando aqui, não tem nada a ver com você negar a realidade. Se trata de você conseguir produzir perspectivas criativas sobre a realidade. Mas enfim, essa é a pegada do Batman no Brasil. Não é uma história ruim, mas como eu disse, é um típico fumete. Eu sinceramente senti, até mesmo pela arte ali do Pedro Mauro, que eu tava lendo uma história do Dylan Dog, Julia Kendall. Até mesmo a cadência narrativa é atípica de um fumete, entende? Ou seja, Batman no Brasil é um bom quadrinho italiano. E para terminar, vamos falar da Batman nos Estados Unidos, que é escrito pelo Brian Azzarello e desenhado pelo Lee Bermejo. Como você sabe, a arte do Lee Bermejo é muito bonita, muito suntuosa, dá vontade de imprimir cada quadro, botar na parede. Só que em termos rítmicos isso é muito ruim, né? A história fica mega paradona, cada quadro parece ser apenas um retrato. E o problema mora aqui tá no papinho do Brian Azzarello. Porque o mote da história, que é simplória, é de que o Batman não se contentou mais com Gotham, ele está no mundo todo. O mundo todo se tornou a Gotham de Batman, por isso que Batman agora é do mundo, Batman é universal. Eu não sei se isso aqui é feito para ser tão cínico, que inclusive abre mão de uma certa criticidade, delegando para o leitor, ou se é de uma ingenuidade absurda. Porque essa ideia de um Batman que se tornou universal, cara, isso é uma visão extremamente imperialista. É basicamente a ideia de que um heroísmo tipicamente americano vale para o mundo todo. É quase um manifesto que justifica as invasões, as guerras, todas as merdas que os Estados Unidos fizeram e fazem. Mas pode ser que ao ter escrachado isso, o Brian Azzarello na verdade estava justamente debochando, né? Vai saber. Enfim, não interessa aqui tanta intencionalidade. O que interessa é perceber que essa crítica não está presente na história. Daí que cabe a nós fazer ela, né? Porque eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Batman não é universal. Nenhum super-herói é universal. Não é à toa que a gente não consegue, como essas histórias mostraram, produzir histórias do Batman que sejam tal quais aquelas que acontecem nos Estados Unidos. Cada país, quando caiu na mão de bons artistas aqui essas histórias, viu que o Batman, no seu país, não é exatamente a mesma coisa. Não tem como você aplicar esse modelo de heroísmo tal qual e reproduzir, por exemplo, no Brasil mesmo. Isso não dá certo. Não é à toa que toda vez que você tenta fazer super-herói no Brasil, descamba para um baita de um fascista, porque o contexto aqui é outro. E cada país também tem os seus contextos, cada país também tem os seus problemas, ou seja, esse heroísmo americano não serve pra lá. Não existe, insisto, um Batman universal, por isso que eu acho muito mais interessante um projeto do Grant Morrison, ou da Grant Morrison, agora ele é uma pessoa não binária, então é mais difícil falar dele, mas o Grant Morrison tem o Batman de Todas as Nações, que justamente por uma série de peculiaridades ali, até mesmo de bom humor, consegue ser muito mais inclusivo do que esse projeto aqui. Batman Mundo, portanto, com essa introdução, com essa história que se passa nos Estados Unidos, ele mostra o quanto que é um projeto, na verdade, que de mundo não tem nada. É uma imposição de uma visão de mundo específica dos Estados Unidos para o resto do mundo. Falta mundo no Batman, o mundo. Ainda assim, alguns artistas aqui conseguiram tensionar isso, conseguiram problematizar isso. Até mesmo a história que se passou no Brasil consegue fazer isso. Mas é justamente por não ter uma proposta editorial muito clara, é meio que do tipo, vamos ver o que acontece, que sai esse material aqui cheio de altos e baixos. Um material que começa com um papo Batman universal e que volta e meia tem uma história ou outra dizendo, epa,
Não é não. Nesse sentido, acaba sendo, portanto, um documento interessante de uma série de conflitos de ideias, ainda que a edição por si só seja realmente bastante irregular. E mais uma vez digo, né, de mundo aqui ainda faltam alguns continentes. Jogo então agora para vocês o seguinte. Primeiro, que outros países poderiam ter feito histórias sobre Batman? Que outros artistas vocês gostariam de ter visto fazer essa história, inclusive brasileiros? Eu acho que é bacana a gente ficar aqui especulando assim, quais artistas brasileiros teriam feito uma história do Batman aqui que seria também extremamente rica, interessante, instigante. E obviamente joga o problema aí pra você sobre essa universalidade dos super-heróis americanos, coisa que eu não compro de jeito nenhum. E que talvez valha a pena fazer um vídeo só sobre isso. Enfim, vamos ver. No mais, como sempre, fica o pedido para que você siga a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Bate valeu, pessoal!